Vou ler alguns versículos e aí nós vamos entrar dentro do tema de hoje, que é a arte da comunicação. E já vou logo avisando que a gente chama de arte, e eu gosto de dizer uma arte inacabada em construção contínua até a volta de Cristo Jesus. Que se tem algo que você e eu precisamos aprender e aperfeiçoar é a comunicação. Comunicação é algo que você aprende, exercita, pratica, e não são poucas as vezes que tropeçamos no nosso falar. E, infelizmente, às vezes a gente fala e a maneira como a gente fala, a forma, o tom, não expressa, não comunica, não transmite aquilo que está no nosso coração. Por vezes, nós, você e eu, falamos, mas não conseguimos fazer com que o outro entenda. Porque na questão da comunicação, do diálogo, não é só o que eu falo e como eu falo. Entra também a questão de como o outro ouve, entende, interpreta, recebe. Então, daí a importância de nós trabalharmos o tempo todo, o que é, obviamente, exaustivo. Diálogo, relacionamento, tratamento, aperfeiçoamento é exaustivo, é cansativo. Ninguém ignora isso. Aliás, muitos relacionamentos, a começar pelo relacionamento conjugal, não são poucas as vezes que são destruídos pela falta de diálogo. Às vezes as pessoas acham que o problema está naquilo que estão vivendo naquele dia, naquele tempo ali específico. Então você ouve as pessoas dizerem assim: a crise do primeiro ano de casamento, aí depois tem a crise do quarto, a crise do quinto, a crise do sei quanto, a crise do sei quanto, até chegar na crise do ninho vazio, a síndrome do ninho vazio, quando os filhos que moravam em casa foram embora estudar ou casaram-se, mudaram-se, lá, aí tem a crise. Deixa eu dar uma notícia para você. Todas estas crises, elas são fruto, elas têm como fundo, como base, como causa, a verdade, o fato de não termos desenvolvido no processo da nossa vida a dois e em qualquer outro nível, uma intensidade, uma profundidade de um diálogo que seja tratativo, um diálogo que vá tratar, que vá cuidar, que vá esclarecer, que um diálogo que você pode trazer à luz aquilo que está no seu coração e tratar. E muito importante lembrar que não são poucas as vezes que nós não conseguimos chegar a um denominador comum entre nós mesmos. Ora, quando você tem uma sociedade comercial, alguma coisa na área profissional, em não havendo acordo, você tem um contrato e você pode rescindir esse contrato, você vai olhar as cláusulas, ou você vai entrar num acordo comercial, ainda que este possa se tornar litigioso. Está feito, mas enfim, você não tem um vínculo que você estabeleceu numa relação conjugal e familiar. Daí a importância de nós entendermos um investimento que, insisto, é desgastante, é cansativo, não é prazeroso. Tem que falar isso, porque a gente tem que tratar a coisa com a realidade, gente. A comunicação no casamento, ela é desgastante. Você pega duas pessoas formadas de forma, com percepções, com influências distintas. Aí você pega essas duas pessoas que têm uma paixão, estão apaixonadas, estão se amando, e penso eu ser este o principal motivo da relação do casamento.
E aí elas se casam, elas estão juntas, elas fazem um pacto, uma aliança em que elas estarão juntas até que a morte as separe, e a gente começa o casamento. E aí a gente começa a viver, olha só o que eu vou te falar. Antes de casar, você tem uma expectativa de que tudo aquilo que você não aprova ou aprovou na relação das pessoas que influenciaram sua vida, sejam seus pais ou outras pessoas que tenham criado você, que tenham ensinado, formado você, tudo aquilo que você rejeitava naquela relação, você pensa com você, não, na minha vida conjugal eu não vou praticar isso, eu não vou fazer. E quando a gente se casa, sem perceber, a gente começa a praticar, a viver, a fazer aquilo que nós mesmos decidimos lá atrás não viver. E aí a gente descobre algo que estava inconsciente, mais ou menos, como a lei. A lei, até a sua manifestação, a gente não tinha ideia do poder dela sobre nós, diz o apóstolo Paulo. A lei estava ali. Quando eu descobri que eu não deveria cobiçar, a lei fez, avultou a cobiça dentro de mim. Não que eu não tivesse já a cobiça, já tinha a cobiça. Mas quando ela vem, agora pelo conhecimento da lei, ela é avultada dentro de mim. Assim também são as questões relacionadas com aquilo que nós não preferíamos, não aprovávamos na relação daqueles que nos formaram, que influenciaram nossa formação de personalidade e caráter. Na relação conjugal, o que acontece? Isto aflora. E aí aquilo que eu rejeitava, eu começo a praticar. E não são poucas as vezes que nós ouvimos a seguinte e terrível expressão, depois que a gente casa. Passa-se um tempozinho ali e tal, você é igual ao seu pai, você é igual à sua mãe. E aí a gente fica louco, por quê? Porque primeiro que a gente não quer ser, na perspectiva negativa, aquilo que nossos pais ou aqueles que nos influenciaram foram ou são, não importa. Segundo, quando a gente ouve isso, por mais que a gente rejeite, o que a gente acaba tendo que reconhecer, mesmo que não falando? É verdade. Então, a partir desta verdade, deste fato, a gente passa a entender que o problema não está na crise momentânea, mas na falta de diálogo e tratamento que nós não realizamos, não desenvolvemos dentro da nossa relação no dia a dia. E eu vou continuar dizendo para você, é algo que você vai construir até a volta de Cristo ou até a sua morte. Não existe, é óbvio que a gente vai aperfeiçoando o nosso diálogo, aperfeiçoando a nossa vivência, intimidade, tratando as áreas de tratado, e chega um momento em que você tem muito menos desgastes, muito menos problemas, até porque com o diálogo você aprende a aceitar o outro como ele é, na perspectiva de que ele vai entender o momento em que ele precisa ser transformado pelo Senhor e não por você, porque nós vimos, eu penso que se você não assistiu pode voltar um pouquinho às lives, você precisa aceitar as pessoas como elas são. A partir do momento da aceitação, eu estou dizendo isso não para que você que é a pessoa que precisa, ou todos nós precisamos ser mudados, a gente vai justificar agora, dizer, não, você precisa me aceitar como eu sou, assunto errado. Não, está muito claro isso nas lives anteriores, eu não vou ficar repetindo. Mas enfim, Deus é quem muda as pessoas. Agora eu preciso aprender a aceitar o outro, porque isso é uma atitude inclusive de amor, de compaixão, de misericórdia, de graça, de bondade, nós vimos tudo isso. Efésios capítulo 4, tratando a respeito do diálogo, tratando a respeito deste relacionamento, a partir de segunda-feira eu vou entrar nos pontos bem específicos com você, mas em Efésios capítulo 4, a Bíblia diz assim, versículo 17, só para a gente ir pensando aqui alguns pontos importantes, que vocês não devem viver mais como os gentios na inutilidade de seus pensamentos. Então a primeira coisa, meu querido, minha querida, é que
os nossos pensamentos, a nossa mente, diz a Bíblia, deve ser levada cativa a Cristo, a obediência a Ele. Então não adianta você querer ter uma vida equilibrada no relacionamentos. Eu vou insistir no conjugal, gente, mas isso aqui diz respeito a pais e filhos, diz respeito a tudo, tá? Então, quando você trabalha o relacionamento com base no diálogo, e que este diálogo tem como fundamento, a partir dos seus pensamentos, os princípios da palavra, você passa a ser transformado e passa agora a submeter-se à vontade de Deus, à palavra dele. Então, aquilo que você recebeu como influência desta longa introdução que eu fiz aqui, como influência formativa, para aqui agora, peraí, o que eu recebi de influência formativa, tradição dos meus pais, tradição cultural, tradição da sociedade, tradição disso, aquilo, outro, para tudo. Eu agora sou uma nova criatura, eu agora estou em Cristo, eu agora tenho que entender que a minha vida é pautada segundo os princípios da palavra de Deus, não mais daquilo que eu sou, que eu acho, que eu penso, que eu recebi, acabou. Não ande na inutilidade dos seus pensamentos. Então diz o apóstolo Paulo, versículo 20, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, o aprendizado. É por isso que a Bíblia diz, crescei na graça e no conhecimento de Jesus. É por isso que a Bíblia diz que aquele que começou em vós a boa obra há de aperfeiçoá-la. É por isso que a Bíblia diz, aquele que é santo, santifique-se mais. É por isso que a Bíblia diz, sede vós santos em toda a vossa maneira de viver. É por isso que a Bíblia diz, sede imitadores de Cristo. É por isso que a Bíblia diz que Ele nos chamou para nos fazer, para nos gerar e para nos aperfeiçoar à semelhança de Cristo. Então o apóstolo Paulo diz, vocês foram chamados e vocês não aprenderam. Vocês aprenderam de Cristo uma outra perspectiva de vida. E aí ele fala, olha, de fato vocês ouviram falar dele e nele vocês foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Meu irmão e minha irmã, e conhecereis a verdade vos libertará. Não existe cristianismo escravo do pecado. Lá vem eu com essa chatice de novo. Mas vou continuar sendo chato com você, porque eu amo você, e a palavra de Deus diz que o pecador não herdará o reino de Deus. Quem herda o reino de Deus é o santo. O escravo não herdará o reino de Deus. Quem herda o reino de Deus é o filho. Por isso que a Bíblia diz que Jesus Cristo veio porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que a Bíblia diz que Jesus Cristo nos faz filhos de Deus, irmãos dele, muitos filhos semelhantes a Jesus. Então você aprendeu aquilo que é a verdade em Cristo, você tem sido ensinado em Cristo. Olha o que a palavra de Deus diz, é muito claro. Quanto à antiga maneira de ver, versículo 22, gente, está na Bíblia, por favor, leia a palavra de Deus, Efésios capítulo 4, versículo 22, é o meu clamor, é a minha oração. Eu estava acordado hoje, você não tem nada a ver com isso, mas eu acordei de madrugada para orar por você e para dizer, Senhor, revela a mim e aos meus irmãos a tua palavra. A nossa vida não pode ser uma vida como a vida antiga, quanto à antiga maneira de viver. Efésios 4, 22. Vocês foram ensinados, você tem sido ensinado aqui, eu não sei o que você aprende em outros lugares, mas eu tenho minha consciência tranquila de que aqui você tem aprendido a viver os princípios da palavra de Deus. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, o despojar do velho homem. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Então tudo que faz parte do velho homem, da velha vida, na minha vida hoje, eu tenho que lançar fora. Este é o princípio de Deus, que se corrompe por desejos enganosos. Está aqui na Bíblia, versículo 23. Vocês foram ensinados a serem renovados no modo de pensar. Meu Deus, tem jeito de ser mais claro? Não viva na inutilidade dos seus pensamentos. Vocês foram ensinados a serem renovados na maneira de pensar. Romanos capítulo número 12, versículo 2, a Bíblia diz assim, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento.
do vosso pensamento. Gente, nós não podemos mais viver como nós vivíamos antes. Não importa a maneira como nós fomos criados, não importa o que a gente pensa, não importa o que o mundo fala, não importa o que a sociedade, o que os artistas, o que os atores, o que os heróis, não importa, pessoal. Nós somos cristãos, nós somos gente santa. Nós somos gente que foi conquistada, nós somos gente que foi comprada, nós somos um povo exclusivo, nós somos um povo adquirido por Deus, nós somos um povo comprado pelo sangue do Cordeiro, nós somos um povo transformado, nós somos um povo que foi eleito por Deus antes da fundação do mundo, lá antes de Deus criar o mundo. É isso que pira o diabo, que pira Satanás e que pira aqueles que não creem em Cristo e este crucificado. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. É por isso que o Evangelho, diz o apóstolo Paulo, a palavra da cruz, ele diz assim, é loucura para os que perecem, é loucura para os que não creem, mas para nós, você e eu que cremos na palavra de Deus, é o poder de Deus que transforma, que liberta, que traz vida abundante, que transforma a nossa maneira de pensar. Transforma a nossa maneira de entender o mundo, as coisas, as pessoas. Por isso que a nossa vida é diferente. Não é porque nós somos bons, não é porque nós somos melhores, não é porque nós estudamos, não é porque nós temos entendimento intelectual, cultural, não. A nossa vida é diferente porque Jesus Cristo nos comprou com o sangue dele para o Pai. A nossa vida é diferente porque o nosso entendimento, a nossa mente é inundada com tudo que nós recebemos em toda a história da nossa vida. A nossa mente é inundada com toda a impiedade e iniquidade deste mundo. A nossa mente é inundada com todas as informações perversas, iníquas e malignas do sistema deste mundo. Mas a palavra de Deus que habita ricamente dentro de nós não nos permite viver conforme aquilo que nós recebemos exteriormente, nem com aquilo que nós recebemos na influência que nos formou, porque em Cristo Jesus, Cristo e este crucificado, nós fomos libertados. E agora a nossa maneira de pensar não será mais a maneira do mundo, porque o mundo jaz no maligno, esse sistema é um sistema de impiedade. A nossa maneira de pensar será a maneira bíblica. Quanto ao modo de pensar, a serem renovados, versículo número 24, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Você e eu, em Cristo Jesus, fomos criados, fomos gerados nele para sermos semelhantes a Deus, em justiça e santidade, provenientes da verdade. É isto que os religiosos ficam loucos. Eles ficam indignados quando a gente prega sobre isso. Desculpa, é o que está na Bíblia. Eu não fui chamado para ser semelhante a um miserável pecador. Eu fui chamado para ser semelhante a Jesus. Eu não fui chamado para viver neste mundo escravo do pecado. Eu fui chamado para viver neste mundo escravo da justiça e santidade perante Ele todos os dias da minha vida. Eu não fui chamado neste mundo para viver conforme a influência formativa que eu recebi daqueles que tiveram autoridade sobre mim. Eu não fui chamado para viver conforme o sistema deste mundo, a impiedade, a iniquidade deste mundo. Eu fui chamado para viver segundo os princípios da palavra de Deus, para viver em santidade e justiça perante Ele todos os dias da minha vida. E a partir deste entendimento, agora, a partir deste entendimento, o apóstolo Paulo fala com muita clareza, Efésios 4, 25. Nós estamos falando de relacionamento, nós estamos falando de diálogo, nós estamos falando de comunicação. Eu já tenho dito publicamente, na própria comunidade, ou aqui em qualquer lugar, se tem uma pessoa que está sujeita a errar nas palavras, sou eu. Porque quanto mais você fala, mais sujeito, mais vulnerável,
mais propício a errar você está. Agora, eu não posso deixar de falar. Se eu errar, o caminho que a palavra de Deus me ensina é voltar, me arrepender, confessar e mudar. Mas eu não posso deixar de falar. Portanto, o diálogo, veja bem, ele nem sempre será aquilo que nós e como nós queremos. Nem sempre você conseguirá comunicar aquilo que está no seu coração e na sua mente, porque não depende só de quem fala, depende também de quem ouve. Mas eu preciso, na minha vida, tomar a decisão de falar conforme a palavra de Deus, de viver conforme a palavra de Deus. Quando eu decido isto, aí Deus trata comigo. É Deus que vai tratar comigo. Eu não tenho capacidade, tem que deixar isso muito claro, pessoal. Eu não tenho capacidade de ser santo. Santo é Ele que vive em mim. Eu não tenho capacidade de ter equilíbrio. Quem me dá equilíbrio, quem me dá harmonia, quem me dá bom senso, quem me dá a capacidade de viver em paz, com sabedoria, é Ele. Se depender de mim, é um zero negativo, se tem jeito de ser, e vai lá e está perdido. Eu não tinha salvação, não tinha transformação, eu não tinha recurso, não tinha jeito, não. Foi Deus que alcançou, é Deus quem alcança, transforma, liberta e faz novas todas as coisas. E o diálogo no relacionamento, ele é fundamental, a comunicação é fundamental. Então, como é que você e eu devemos nos comunicar uns com os outros, começando no nosso casamento? Porque veja bem, você pega uma pessoa que é extrovertida, né? Ontem, você sabe que eu estava aqui falando da aula, ela já abriu a porta ali, chegou e apresentou-se ali a mim, não a você. Então, daqui a pouco também eu vou lá, daqui a pouco ela chega, eu falo dela, né? Aproveito que ela não está aqui agora, mas ela está ali, ouvindo, ela sabe que eu estou falando dela. Então, ela é diferente de mim. Eu preciso aprender como comunicar-me com ela para que ela possa entender. Mas a base da minha motivação tem que ser correta. A primeira coisa é essa. Depois eu vou aprender no dia a dia, nos nossos relacionamentos, como aperfeiçoar. Mas veja, o fundamento que eu quero que você e eu extraiamos nesta manhã. Efésios 4, 25. Olha que coisa maravilhosa o apóstolo Paulo nos ensina. É diálogo, comunicação. Gente, não tem jeito, tá? Não tem jeito. Comunicação. Portanto, como é que nós devemos comunicar uns com os outros? Cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Ó, começou aqui. Você não quer a base? Você não quer o fundamento? Fundamento da comunicação bíblica, comunicação cristã, comunicação que vem para a edificação segundo os princípios de Deus. Vamos começar. Como é que você começa a viver a sua vida cristã? Porque veja bem, viver a vida religiosa não me chama não, tá, pessoal? Não me chama para negócio de religião, evangélico, crente, protestante, católico, espírita, budista, Hare Krishna, sei lá vai ser o que você quiser. Eu sou de Jesus, eu amo a Jesus, eu amo a palavra de Deus. Eu estou vendo um monte de pastor sem vergonha, safado, vai tudo para o inferno se não nascer de novo. E padre, e qualquer líder religioso. Não tem esse negócio não, gente. Você está achando que Deus ele vai receber título? Você está achando que Deus está olhando os títulos que você tem, as longas orações que você faz, as belezas que você professa? Não, meu filho, deixa eu te falar. Nunca vos conheci, disse Jesus. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vocês que fizeram sinais, maravilhas, prodígios, pregaram evangelhos, expulsaram demônio, fizeram milagres. Eu nunca conheci vocês estavam na iniquidade. Porque o que Deus olha não é o que eu faço, é o que eu sou. Deus olha não é o que eu falo, Deus olha a intenção e motivação do meu coração. É por isso que o que eu preciso primeiro guardar na minha vida é o meu coração. Guarda, pois, o teu coração. Se você tem que guardar alguma coisa, guarda o seu coração. Semana que vem a gente vai ver isso bem detalhado. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Hoje eu posso parar por aqui. Abandone a mentira e fale a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Para com a mentira e fala a verdade. Então, vou perguntar para você agora. Quantas vezes você mentiu? Vamos começar do próximo mais próximo? Para o seu cônjuge. Mentiu para os seus pais. Mentiu para os seus filhos. Quem mente não tem crédito. Quem mente
Aí é que eu falo com você, eu não gosto de falar essas coisas, depois eu falo assim, você falou isso. Falei nada, tá na Bíblia, eu vou ler. Vai que eu falo, depois vai falar assim, que você falou, que você me chamou disso. Eu já teve gente que saiu da igreja porque eu falei o que estava na Bíblia, a pessoa não gostou, não. Eu espero que você não fique irado comigo. Está Jesus discutindo com os religiosos, sempre. Religiosos são os judeus, somos nós, você e eu, os crentoides, né? Os crentes, tá? Então, essa ideia, né? Que a gente, porque eu sou crente. Deixa eu falar com você uma coisa. Crês tu que há um só Deus? Fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. Eu falei outro dia que tem muito demônio que é mais crente do que muito crente. Sabe por quê? Porque ele estremece. Tem crente carnal que vive no pecado, na mentira, traindo, e tá ali, cantando, levantando mãozinha, dando saltinho, pregando, anunciando as boas novas, andando com a Biblinha debaixo do braço, cantando no coral, cantando lá na frente. Deixa eu te falar uma coisa, vai nascer de novo, viu? Não acha que você, na sua crentice, na sua religiosidade, que você está na frente, que você está pregando isso e aquilo, você vai herdar o reino de Deus, não. A mentira está na Bíblia, Jesus confrontando aqui os judeus, os religiosos da época, nós hoje, os crentão, né? Aqueles que se dizem aí os salvos. Está ali Jesus dizendo, vocês estão aqui querendo me matar, Abraão não fez, eles disseram que era filho de Abraão, depois disseram que era filho de Deus, eles vão confundindo tudo, eles vão abrindo tudo. Aí Jesus chega num ponto, que é um ponto meio tenso. A discussão aqui, só para você entender, depois você lê contextualmente, é Jesus falando a filiação. Aí Jesus disse, eu sou filho do Pai, eles disseram, nós também somos filhos de Abraão. Aí Jesus falou, não, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não queriam me matar, que Abraão não fez isso. Não, mas nós somos filhos de Deus. Aí Jesus dá uma resposta não muito... Jesus era bem duro, muito firme com religiosidade. Não perdoava essa questão da hipocrisia e da aparência. Versículo 44, quando o apóstolo Paulo diz assim, não mintais uns aos outros. Vocês têm que falar a verdade, seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Não fique em cima do muro e não vem com essa ideia, eu não menti, eu omiti. A omissão que não procede da verdade, a omissão que é simplesmente camuflar a mentira, a omissão que é camuflar a verdade, e tudo que camufla, tudo que está em trevas, está mostrando claramente que vem do diabo, porque Deus é luz, e onde há luz, toda treva é dissipada. Quem anda na luz, anda na verdade. E não estou bravo, nem estou nervoso. Só estou falando com você o que a Bíblia diz. Não fique com raiva de mim. João 8, 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele, o desejo do diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Ele não se apega à verdade, pois não há verdade nele. No diabo, nas trevas, não há verdade. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso, o diabo, e pai da mentira. Está Jesus falando, não sou eu não. Você fica bravo comigo não. Jesus que falou que quem fala mentira, que quem vive na mentira, que quem procede com mentira, é filho do diabo. Não fui eu que falei, não adianta ficar com raiva de mim. Porque agora eu vou ficar chateado, porque você falou que eu sou filho de diabo. Eu falei nada não. Quem falou foi Jesus. Agora Paulo está dizendo assim, olha, vocês não mintam uns aos outros. Vocês têm que abandonar a mentira, abandone a mentira e fale a verdade. Então hoje eu queria fazer um desafio novo para você. Olha, vai ser um negócio pesado. Você está pronto aí? Vamos fazer uma experiência de final de semana. Final de semana da verdade. Você vai fazer o pacto da verdade. Eu já contei para vocês aqui publicamente, que eu conto isso de púlpito, né? Há muitos anos atrás, eu estou com 30 anos de ministério, você deve ter uns 28 anos, não me recordo bem, enfim.
Eu fui num encontro de casais de pastores, que o pastor Carlos Alberto e a pastora Sueli fazem conosco. E aí a gente vai para esses encontros. É uns 20 e tantos anos atrás, enfim, 28, não lembro. Aí o pastor Carlos Alberto falou da experiência dele com a pastora Sueli, de que eles fizeram um pacto da verdade, falar sempre a verdade, um com o outro. E a Áurea, eu, há 28 anos atrás, eu estou com 54, eu era bem mais jovem, e ela também, tudo. A gente falou assim, opa, então nós vamos fazer esse pacto. Aí a gente falou, vamos fazer, nós fizemos o pacto da verdade. Foi uma confusão, no início foi um desespero. Por quê? Porque nós decidimos falar toda a verdade um com o outro, expressar todo o nosso sentimento e colocar para fora. Gente, foi um negócio assim, triturador. Foi um desespero. Você conhece bigorna? Bigorna é aquele negócio, aquele ferro grande, ferro de estrutura, que o ferreiro, ele tá lá, ele acende o fole é aquele negócio que sopra, que é a sanfona. Hoje em dia usa tudo ventilador, né? Fole. Aí ele põe o ferro lá na brasa, a brasa quente, e vai ali, depois ele leva lá para a bigorna, que é aquele trem pontiagudo assim, e põe e pega a marreta e vai moldando o ferro. É isso aí. Foi a mesma sensação. Cada vez que a gente tinha que falar a verdade, a gente se expunha, a gente se abria, a gente se rasgava. E aí os nossos sentimentos, motivações, intenções, tudo aquilo que a gente maquiava, tudo aquilo que a gente dizia em outras palavras, tudo aquilo que... acabou tudo. Pacto da verdade. Vamos falar a verdade, vamos abandonar a mentira, não tem mais mentira, não. E eu vou falar uma coisa, viu? Muito cuidado. Olha aqui, preste atenção. Em não usar o pacto para benefício próprio. Isso é terrível. Nós temos que vigiar isso o tempo todo. Porque aí as pessoas fazem como? Ele agora, meu marido falou que só vai falar a verdade. Agora eu pego 30 anos de história, vou fazer uma lista para ele e vou perguntar para ele tudo que ele me falou no passado para saber agora se é da verdade ou não. Agora eu tenho certeza que ela veio, então deixa eu te dar uma notícia aqui, ô desesperada. Vai fazer isso não. E você também não, viu, ô cheiroso? Vai fazer nada disso, nada disso. Pacto da verdade, andar na luz, é de hoje para frente, daqui para frente. Vamos juntos andar na luz. Abandonar toda mentira e falar a verdade com o nosso próximo. Então, nosso desafio para esse final de semana é o seguinte: pacto da verdade. Vamos fazer o pacto da verdade. Você vai começar uma experiência hoje, agora, de só falar a verdade. Agora deixa eu dar algumas dicas importantes para você. Você não é obrigado, porque as pessoas usam isto, você não é obrigado a falar e a responder para as pessoas, de um modo geral, tudo que elas te perguntam. Eu já fui muito pressionado nisso. Então eu queria saber isso. Não, peraí, eu tenho direito, olha só, eu tenho direito a não responder. Eu tenho direito, é um direito meu, a não responder. Não estou dizendo isso no relacionamento conjugal, tá, gente? Nós vamos tratar tudo. Mas até no relacionamento conjugal, você tem que ter sabedoria, tem que ter sensibilidade, você tem que ter muita prudência. Não estou falando aqui para a gente entrar agora num pandemônio aí, já basta a pandemia, né? De confusão, pacto da verdade vai começar com o seguinte: de hoje em diante, vamos falar a verdade um com o outro, vamos tratar um ao outro. E lembra, gente, toda verdade é dita em amor. Tudo aquilo que não é feito em amor é sino que tine, é vazio. Se você deseja praticar alguma coisa, se você deseja viver alguma coisa, segundo os princípios de Deus, em amor. Se não for com amor, esquece. Aí é legalismo, aí é pressão, não funciona. Em amor, vamos praticar os princípios bíblicos. Falar a verdade um com o outro. Deixe as coisas velhas no lugar que elas devem estar, no passado. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Não tente começar tratando a verdade com as coisas velhas. Tente e prossiga na verdade com o novo de Deus,
O novo é muito melhor. O novo traz coisas novas. E lembre-se sempre, não importa o que você fez, não importa o que vocês fizeram, só importa o que vocês querem fazer. Não importa os problemas que vocês tiveram, todos nós, de um grau ou de outro, tivemos. Isso não importa, não valorize isso. Não volte, olhe para frente, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Faça o pacto da verdade, a partir de você mesmo. Comece a tratar você com verdade. Comece a respeitar você mesmo. E a partir disso, vamos caminhar, crescer. E que este crescimento de falar a verdade e abandonar a mentira seja algo que possa glorificar a Deus através de uma vida que seja luz. Luz que dissipa todas as trevas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te renove, que você tenha um final de semana muito abençoado.